todos, desejo que esteja tudo bem com todos. Jon Olaf Foss, o super premiado e dramaturgo norueguês, é a maior estrela da constelação da literatura da Noruega, porque suas obras são como se fossem uma continuação moderna da tradição tecida por Henrik Ibsen lá no século XIX. O próprio Foss afirma ter bebido na fonte de importantes escritores alfaiates como Samuel Beckett, Franz Kafka, William Faulkner, Virginia Woolf e a Bíblia. Em 2023, quando foi galardado com o Prêmio Nobel da Literatura, a Academia Real Sueca defendeu a eleição de Foss pelas suas peças e prosa inovadoras que dão voz ao indizível em mais de 50 idiomas. E agora, vamos ao nosso dedinho de prosa sobre esse grande escritor e suas reflexivas histórias comoventes, cuja experiência de leitura de seus livros é a mesma encontrada na plenitude. Na plenitude, quando estamos sentindo aquele bem-estar que podemos alcançar na prática da meditação. Olha que interessante. Sobreviventes. O patchwork literário de Foss é tecido entre romances, poemas, livros infantis, ensaios e peças de teatro traduzidos para mais de 50 idiomas, que faz de Foss o alfaiate das letras norueguês com mais textos depois de Henrik Ibsen e um dos dramaturgos contemporâneos mais produzidos, com mais de 1000 apresentações em diversos palcos em todo o planeta. E suas peças, minimalistas e profundamente introspectivas, apresentam linguagem que muitas vezes tange a prosa lírica e a poesia dentro da tradição do teatro pós-dramático. E seus vários romances notáveis navegam pelo estilo da literatura pós-modernista e de vanguarda também, justamente devido ao seu minimalismo e ao lirismo e o uso pouco ortodoxo da sintaxe. Absolutamente criação de Foss em suas obras. Mas afinal, quem é esse grande escritor cujos textos dão voz ao indizível? Jon Olaf Foss nasceu no dia 29 de setembro de 1959, na cidade do sudoeste da Noruega, a litorânea Haugesund, de somente 38 mil habitantes, e fica 444 quilômetros da capital Oslo. Aos olhos dos brasileiros, pode até parecer uma cidade pequena, mas não aos padrões noruegueses. A cidade é famosa, vejam só, a cidade é famosa por ser sede do Festival de Cinema do país, do Festival Internacional de Jazz, ter uma galeria de arte e um museu de história cultural com mostra permanente do patrimônio, a pesca, a navegação, a agricultura e da vida local, desde os tempos dos vikings. Berço absolutamente repleto de riqueza cultural, propício para Foss desenvolver a sua literatura. E, convenhamos, beber dessa fonte é absolutamente saudável para a nossa alma e para o nosso cérebro. Quando adolescente, Jon, com sua família, se mudou para Strandbarn, porque seus pais eram quakers
e pietistas, pessoas muito religiosas. Essas congregações são muito fechadas, muito religiosas. E a essa veia religiosa, ele acredita a formação de suas visões espirituais. E tudo começou quando ele tinha só 7 anos de idade. E ele, naquele momento, naquela época, havia sofrido um grave acidente que quase o matou. O pequeno Ion disse ter visto uma luz muito brilhante e com ela ele conseguiu sentir uma plenitude de paz e beleza. Uma experiência que, quando adulto, Fosse afirmou ter mudado fundamentalmente o curso de sua vida e que o fez começar a escrever por volta dos 12 anos de idade. E durante a adolescência, Ion queria ser guitarrista de rock e também tocava violino, escrevia suas próprias letras de suas próprias músicas. Mas depois de perceber que não era esse o chamado, trocou de pautas, desistiu das pautas musicais para se aventurar pelas pautas da literatura. E foi nessa época que ele também foi influenciado pelo romantismo, o romantismo do comunismo e pela rebeldia sem causa do anarquismo, se descrevendo como um hippie. E esses seus posicionamentos tiveram prazo de validade vencido quando Ion visitou os países do leste europeu, que faziam parte da cortina de ferro da União Soviética. E lá nesses países ele pôde conhecer a enorme distância que havia e há entre a utopia difundida pelos discursos camaradas e a dura realidade vivida por pessoas sob a opressão imposta pelas autoridades ditatoriais comunistas. E se formos hoje, em pleno século XXI, visitar vários países do leste europeu, veremos que continuam sob uma aura de pobreza e atraso na educação, na ciência, no comércio, em todos os sentidos, e principalmente em infraestrutura. Países como Romênia, Moldávia, Hungria, Bulgária, Albânia, países, Bielorrússia, sob a égide da ditadura, países que até hoje não superaram o caos nos quais foram transformados pelo comunismo. E assim, dessa forma, completamente desiludido, Fosse se matriculou na Universidade de Bergen, onde estudou literatura comparada e se tornou mestre em 1987, além de ter começado a escrever em língua nynorsk, que também é chamada de neo-norueguês, que é uma variante minoritária que formam uma espécie de amálgama de dialetos falados na costa, de onde ele provém, suas origens. E em sua vida religiosa, embora se dissesse ateu até o ano de 2012, Ion era membro da Igreja da Noruega, mas se converteu ao catolicismo, se internou voluntariamente na reabilitação contra o consumo de álcool e conseguiu parar de beber. Atualmente, o escritor é do tipo recluso, prefere manter-se afastado de barulhos, raramente ouvindo música e nunca assistindo televisão ou rádio. Na sua busca pela solidão ou introspecção, Fosse entende a escrita como uma confissão e uma oração. Fosse começou a tecer seu tapete mágico com o seu romance de estreia, Vermelho, Preto, em 1983, completamente influenciado pela ficção social realista popular na Noruega daquela época, enfatizando a expressão linguística
em detrimento ao enredo. A partir desse livro, Ion publicou vários outros romances e poemas durante as décadas de 1980 e 1990 e a trabalhar em diversas traduções para o norueguês. Seus livros começaram a receber a atenção dos leitores e da crítica, tanto da Noruega quanto a crítica e leitores internacionais, e fora da Europa também, sendo traduzidos seus romances para mais de 40 idiomas, entre inglês e até em persa, recebendo diversas premiações, como em 2003 foi nomeado Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito da França. Até outubro de 2023, quando Ion Fosse se tornou o primeiro escritor em língua ninorsk e o quarto norueguês desde Sigrid Undset em 1928 a receber o Prêmio Nobel da Literatura pelas suas peças e prosa inovadoras que dão voz ao indizível. Sobreviventes. Vou confessar um detalhe, uma coisa. É muito difícil escolher entre romances, contos, poesia, livros infantis, ensaios e peças de teatro de um escritor tão brilhante, tão diversificado e sensível como Ion Fosse para apresentar. Então, eu escolhi dois que considero de alto relevo. O primeiro foi publicado em 2004 sob o título É a Alice, um romance inesquecível sobre um homem que sai em um barco para nunca mais voltar. Ele deixa sua esposa à sua espera e das marcas indeléveis que unem 5 gerações de uma família. A personagem Signe está deitada em um barco de sua casa no fiord e, de repente, ela tem uma visão de si mesma há mais de 20 anos. Ela está parada na janela, esperando por seu marido Asle, no fatídico dia de novembro, quando ele saiu com seu barco e nunca mais retornou. Suas memórias se ampliam para incluir a vida do casal e mais os laços de família e os dramas que remontam a 5 gerações até Alice, a atriz-avó de Asle. O tecido de Ion fala dessa nossa relação inescapável com o passado e do reverberar misterioso de nossas famílias através das gerações. Por meio de vozes e narrativas que se interrompem e interferem umas nas outras, Fosse, considerado um dos maiores escritores contemporâneos da Europa, mostra que os fantasmas do presente e do passado coexistem no mesmo espaço, levando os leitores a uma reflexão assombrosa sobre o legado de nossos antepassados a nós. O amor, a perda e dores diversas que nunca podem ser ditos por palavras, nunca podem ser traduzidos, nunca podem ser expressos. O outro romance foi publicado em 2023, recentemente, se chama Brancura. E esse livro envolve os leitores em uma atmosfera onírica que se mistura, que se mescla à transcendência, à lógica trágica e misteriosa por trás dos pesadelos, ou no encontro inescapável com o destino, como aquela voz desconhecida presente no fluxo de consciência que a personagem, o protagonista, escuta em sua vacância, em seu vagar, em sua viagem pelo mundo,
Tudo nessa novela é muito estranho e muito diferente. E tudo começa quando, um certo dia, sem nem saber porquê e sem motivo aparente qualquer, um homem sai de casa, pega seu próprio carro e dirige sem destino certo, sem saber por onde vai, até chegar, quando ele percebe, numa floresta. Não demora e a noite cai junto com a neve. Só que, em vez de procurar ajuda, ele decide se aventurar pela mata escura, onde ele sai andando, ele sai do carro e vai andando por uma estrada até que se depara com um ser estranho de incrível brancura brilhante. De repente, o homem pressente uma forte tensão que alterna, contrasta entre claro e escuro, concreto e sublime, e que culmina numa reviravolta inesperada, que ele vai andando, e vocês vão saber quando vocês lerem. Vocês vão saber o que acontece quando vocês lerem. Não vou falar. Claro que não. Aqui vocês sabem que não tem spoiler. Considerado um dos maiores escritores europeus da atualidade, contemporâneo, sempre comparado a grandes escritores do século XX, Jon Fosse propõe reflexões sobre questões existenciais do próprio indivíduo e da humanidade em si, como a morte, o amor, a fé e o desespero. Sua escrita bordado é tecida finamente com o ritmo e a repetição de uma oração, na qual a relação com a metafísica vai muito além do conteúdo, incrustando-se também na forma. Por isso, a experiência de ler seus textos, de ler seus livros, é a mesma de se praticar meditação, conseguindo criar assim, com o seu estilo muito peculiar, muito próprio, uma nova forma literária. E uma curiosidade, Jon Fosse recebeu o Goten, ou seja, veja só, uma residência honorária de propriedade do Estado norueguês, ou seja, do país da Noruega, que fica localizada, essa casa fica localizada nas instalações do próprio Palácio Real, no centro da cidade de Oslo, na capital na capital da Noruega. O uso do Grotten como residência permanente é uma honraria especialmente concedida pelo rei da Noruega em gratidão. Vejam só, a artistas e a professores. Vejam só, há professores que se destacam em suas elevadas contribuições à educação, às artes e à cultura da Noruega. Que maravilha! Sintam só como é a valorização da educação nos países nórdicos. Olha só que impressionante. Ter uma casa nas instalações do Palácio Real, uma honraria concedida pelo próprio rei. Realmente é preciso ter uma evolução de civilização muito grande para reconhecer todos esses aspectos que envolvem a arte, a educação, as artes, a educação e a cultura. Realmente é impressionante. E esses casos, esses fatos, eu gosto de trazer-lhes para que
tenham em mente o que acontece fora do Brasil, o que acontece além do Brasil, como a educação e os professores são valorizadíssimos pela sociedade e pelos governantes. Isso é algo fenomenal. Fenomenal aos olhos do Brasil, porque é natural em países de uma elevada civilização e uma qualidade educacional realmente fina. Ficam aqui essas observações. Sobreviventes, hoje o nosso dedinho de prosa foi sobre o maior escritor norueguês contemporâneo, Jon Foster, vencedor do Prêmio Nobel da Literatura em 2023. E também conhecemos 2 dos seus tapetes tecidos mais emblemáticos e excelentes dicas para começar a conhecer a literatura do maior escritor norueguês da atualidade. É a Ales e Brancura, que, a fim de se preservar o lirismo e o pensamento do idioma original, o neo-norueguês, foram cautelosamente traduzidos para a língua portuguesa, de forma muito sensível, de uma forma bem sensível, para o rato não roer a renda. Eis as 2 dicas para 2 experiências inéditas. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!